No vídeo em que eu introduzi o átomo, eu falei um pouco sobre como é o centro do átomo. Nele temos o núcleo, que é realmente uma fração muito pequena do volume total do átomo. E o elétron podemos chamar de partícula, mas pode ser realmente melhor descrito como uma espécie de nuvem em torno deste núcleo. Embora o elétron seja uma partícula por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, nunca podemos dizer o local exato em que a partícula será encontrada. Assim, para descrevê-lo como uma partícula é um pouco, eu não sei, na melhor das hipóteses, é um pouco estranho. E nós dissemos que o correto para descrevê-lo é dizer que esta partícula está em uma órbita do núcleo, como os planetas estão em torno do Sol, em órbita. Isso seria como a órbita do cometa Halley em torno do Sol. Em vez disso, ele pode ser descrito como uma função de probabilidade ao redor do núcleo. Portanto, se o núcleo estiver lá, nós temos um orbital, na verdade a orbital 1s, e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vai ser uma esfera ao redor do núcleo. E realmente esta esfera não é limitada. Sempre que vejo alguém falar sobre isso, estão apenas dizendo que, em 90% das vezes, é possível encontrar o elétron nessa região. E então fazem um corte limite. E dizem, ok, ele vai estar dentro desse círculo. E que realmente ele fica mais denso ao se aproximar do centro. Portanto, este foi um corte transversal. Seria muito menos denso no centro. E fica menos denso ao ir para fora. O que significa que há uma probabilidade muito maior de encontrar o elétron no orbital 1s, perto do centro, do que do lado de fora. Embora esse ponto de fronteira aqui seja apenas artificial, você pode encontrar o elétron praticamente em qualquer lugar. Ele só tem uma probabilidade muito menor lá fora do que aqui, mas eu vou falar nisso em mais detalhes no resto desse vídeo. Agora eu queria voltar para o modelo de Bohr. E o modelo de Bohr é o tipo, deixe-me escrever isso, modelo de Bohr. É bom saber que recebeu esse nome posteriormente a Niels Bohr. Esse cara estava na vanguarda e não foi há muito tempo não, isso foi há cerca de 100 anos atrás. Essas coisas você pode encontrar facilmente em bibliotecas, as pessoas estão discutindo esses assuntos até hoje. Mas, voltando ao modelo, é onde os elétrons giram em torno de uma estrela, ou em torno do Sol, como os planetas. E é realmente útil pensar assim, porque para mim ajuda a conceituar a ideia de estados de energia. Portanto, o elétron gira ao redor do núcleo, certo? Ele está se movendo em torno de uma órbita, e sabemos, e quero enfatizar, que as órbitas são realmente o que parecem. O que existe são orbitais. Os orbitais estão mais relacionados com a probabilidade de encontrar os elétrons em uma determinada região. E a órbita é a maneira clássica e mecânica de descrever o caminho de um corpo, como um planeta ao redor de uma estrela. Eu não quero fazer muita analogia, mas se você vir esse modelo, a ideia de níveis de energia começa a fazer sentido. Por exemplo, se eu tiver que orbitar uma coisa, se isso for um planeta que orbita uma estrela semelhante, se fosse para ter mais energia, talvez a sua órbita ficasse mais elíptica. Talvez por alguma razão eu gastasse um pouco mais de energia para isso. Se eu tivesse um foguete sobre esse planeta e momentaneamente a sua energia fosse aumentada, em vez de pegar esse caminho, talvez ele fosse empurrado dessa maneira e aumentaria a sua aceleração. Ele faria isso aqui, eu não sei, eu não fiz as contas. Mas ele vai ter um pouco mais de energia cinética e vai ficando um pouco mais longe do planeta. Se ele fosse impulsionado novamente, a sua trajetória ficaria parecida com isso. Ele realmente iria conseguir aumentar a sua velocidade quando se aproximasse da gravidade do planeta. Bom, e aqui nesse ponto existem algumas coisas interessantes que podemos comentar. Bom, obviamente o planeta ou o foguete que está nesta órbita tem mais... tem mais energia. Este aqui vai ter mais energia do que, digamos, este aqui. E a energia, apesar de estarmos falando no mundo quântico, esta é apenas uma analogia, porque sabemos que as órbitas não se aplicam realmente nesse caso. Mas a energia é realmente a mesma energia que nós falamos em qualquer coisa. Bom, mas então vamos voltar ao nosso raciocínio. Se eu tivesse um foguete aqui nesta órbita e fornecesse energia, ele poderia entrar nessa órbita mais alta.
exceto, obviamente, pelo fato de eles não possuírem caminhos tão definidos. Os elétrons podem absorver energia. Isto ocorre principalmente através de ondas de luz ou de ondas eletromagnéticas. Quando realizarmos a aula de mecânica quântica, estudaremos isso em mais detalhes. Mas o essencial é que você compreenda a luz como um pacote energético, constituído por muitos fótons, e um fóton atinge um elétron em um determinado estado de energia. De repente, ele aumenta o seu estado energético para um maior ainda. E talvez ele vá para essa distribuição. Provavelmente essa é uma camada em torno dessa. E talvez depois de ele ficar excitado, aliás, esses são termos que eu ouvi muito dos físicos e químicos, mas excitado significa apenas que a energia foi absorvida pelo elétron e ele passou para um estado de maior energia. Ele pode ficar lá ou talvez voltar ao seu estado de menor energia. Então, quando ele volta ao seu estado menos energético, ele emite um fóton e por isso que você vê alguns objetos brilharem. A gente vai falar disso no futuro também. Bom, eu quero enfatizar isso porque vários físicos e químicos falam muito sobre os estados de energia, ou como o elétron passa de um estado mais energético para um menos energético. Isso é apenas uma ideia geral, embora o elétron que esteja em uma órbita de maior energia sempre quer voltar ao seu estado menos energético. E aí você pergunta, como pode um elétron permanecer em uma órbita mais energética? Por exemplo, se um elétron quiser ficar aqui e já tiver 2 elétrons nesse orbital, nós vamos falar um pouco sobre como os diferentes orbitais são preenchidos. Mas eu quero dar a vocês a primeira noção disso. Vamos dizer que você tenha 2 elétrons e eles ocupem toda essa região. Você não pode sequer identificá-los. Então, se fosse para adicionar um terceiro elétron, você poderia dizer, ok, o estado de menor energia é nessa região interna, na cor magenta que eu desenhei. Por que o terceiro elétron não fica lá? Bem, eu penso dessa forma, já tem 2 elétrons lá, e embora os elétrons sejam atraídos para o núcleo, pois o núcleo tem carga positiva, os elétrons têm carga negativa, e ele é repelido por esses 2 elétrons, pois cargas negativas se repelem. Então ele vai querer ficar longe desses 2 outros elétrons, e assim ele vai para o próximo estado de energia, talvez nesta camada aqui. Outra coisa interessante sobre os estados de energia, e esta é a chave para a química, quando começamos a falar sobre reatividade e como as coisas reagem umas com as outras, é que os átomos nos estados mais energéticos, por exemplo, se usarmos uma analogia com as órbitas, essas são as que têm o estado energético mais alto. No caso, os planetas que ficam mais longe têm uma atração gravitacional menor. Ou, no caso dos elétrons, quanto mais longe ele estiver do estado de maior energia, mais fraca será a força de Coulomb, certo? Essas situações ocorrem quando falamos de elétrons e prótons, que são submetidos às forças de Coulomb. Portanto, esta é uma carga negativa, e então você tem cargas positivas no centro. Mas quanto mais longe da força do núcleo, mais fraco ele se torna, e por isso eles têm maior facilidade de serem arrancados daqui. Esses elétrons são mais fáceis de serem atraídos e talvez se ligarem com outros átomos, ou talvez serem doados para outros átomos, e vamos falar muito sobre isso quando falarmos sobre ligações. Então a próxima pergunta que pode surgir é, como fazer com que os elétrons preencham os outros orbitais e como representar esses orbitais? Eu tenho aqui um modelo gráfico interessante que eu peguei da Wikipedia. Aqui estão os orbitais, os diferentes orbitais. Os orbitais apresentam 2 aspectos diferentes. Um deles são os níveis de energia. E isso é representado aqui pela letra N. Essas são as camadas de energia, e você vai perceber que tudo se encaixa. Os níveis energéticos correspondem aos períodos da tabela periódica. Assim, um período na tabela periódica é exatamente uma linha. Portanto, esse é um período na tabela periódica, inclusive o hélio. Esse é um período, apenas a primeira linha. Isso significa que os elementos do primeiro período preenchem seus elétrons nesta camada de energia em primeiro lugar. Assim, por exemplo, o hidrogênio tem um próton. E tudo o que faremos será utilizar átomos no estado fundamental ou nêutron. Bom, como aprendemos no último vídeo, o número atômico corresponde ao número de prótons existentes, certo? Este é o número de prótons que existe no hidrogênio. Mas se nós assumimos que se trata de um átomo neutro, podemos dizer que este é também o número de elétrons. Assim, podemos usar o número atômico também como um indicador de quantos elétrons há em um átomo neutro. Portanto, este tem 1 elétron. Para onde ele vai? Bem, está no primeiro período, por isso irá para o nível mais energético. E assim, o primeiro elétron vai estar aqui, no nível de energia 1s.
Logo, se quiséssemos escrever a configuração eletrônica correta para o hidrogênio, iríamos escrever assim: o hidrogênio contém um elétron na configuração, colocamos o nível de energia em primeiro lugar, então fica 1s1, apenas um elétron lá. E como que este primeiro orbital deste subnível S se parece? É apenas uma esfera. Bom, literalmente temos uma esfera. Se eu fosse fazer um corte transversal do mesmo, ele teria maior densidade no centro e menor densidade nas extremidades. No último vídeo, eu mostrei o hélio e como se parece o orbital. E você viu que era muito escuro e denso no centro, e ele ficou menos denso e mais cinzento, esbranquiçado nas extremidades. Então, qual é a configuração eletrônica do hélio? Bom, em cada um desses subníveis, eu vou me aprofundar melhor, provavelmente no vídeo seguinte, porque eu estou com o tempo estourado, você tem que distribuir 2 elétrons. Eu acho que em cada uma das configurações geométricas para cada camada, você pode colocar 2 elétrons. Vamos detalhar isso mais no futuro. Então, a configuração do hélio que está no primeiro período é 1s2. Assim, no subnível S está no primeiro período do primeiro nível de energia e possui 2 elétrons nele. Fascinante! E o lítio? O lítio, bem aqui, também é o nome de uma música do Evanescence. Eu acho que é o nome de uma canção do Evanescence porque o lítio é utilizado para tratar depressão, ou pelo menos no passado ele foi usado para tratar depressão. Bom, assim, o lítio, qual é a sua configuração eletrônica? O primeiro elétron entra em 1s1, o segundo em 1s2. E quando eu falo sobre o primeiro ou segundo, eu estou falando sobre os estados de energia. Assim, o primeiro elétron irá para um estado de menor energia, isso é, no 1s1. Depois o segundo vai querer ir para lá também. E os 2 elétrons cabem nesse nível de energia em primeiro lugar ou no primeiro suborbital, que é o primeiro nível. Então torna-se 1s2. Depois que o lítio preenche a primeira camada 1s2, depois de preencher o primeiro nível de energia e completar o subnível S, ele tem que ir para o segundo nível de energia. É como eu disse antes, segundo período corresponde ao segundo nível energético, e o segundo período está bem aqui, certo? Esse é o segundo período, portanto a sua configuração eletrônica vai ser 1s2. 2 de seus elétrons preenchem a mesma configuração do hélio, e então o terceiro elétron estará no 2s1. Então, essa é a sua configuração eletrônica. O que eu quero dizer com 2s1? Bem, então o lítio vai ter 2 elétrons neste pequeno ponto aqui. Então, em torno desse ponto, há outro reservatório de energia, que é o segundo nível de energia, e terá um elétron lá. Bom, então deixe-me ver como explicar isso. Teremos uma boa probabilidade dos 2 primeiros elétrons estarem aqui. Bom, e nesse ponto há uma grande probabilidade do terceiro elétron estar aqui. Quando eu desenho isso, não é como o elétron é exatamente lá no orbital. Bom, esse é um desenho onde você faz apenas um corte, no qual podemos dizer que temos cerca de 90% de chances de encontrar o elétron nessa região. Ele poderia estar aqui, aqui ou aqui. Mas isso seria uma probabilidade muito baixa, enquanto aqui uma probabilidade bem maior. Enfim, eu estou sem tempo nesse vídeo. No próximo vídeo vou começar falando sobre as estranhas formas que os orbitais podem assumir e talvez dar uma noção sobre o porquê dessas formas não serem realmente tão estranhas.